Bom. Bem, meus queridos irmãos, meu cordial boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, a este templo de amor, de luz e caridade. Antes de nós iniciarmos os nossos comentários, vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e vamos pedir a Ele a assistência, que sem Ele nada somos. Jesus, divino amigo, luz do nosso caminho e guia supremo da humanidade. Aqui estamos, Senhor, para mais uma apresentação de argumentos, de lições do Teu Evangelho, de argumentos a respeito de tudo o que disseste para a nossa iluminação, para o nosso adiantamento. Nós te pedimos, Senhor, que nos inspire, que nos ajude a ser útil à Tua causa. É o que nós desejamos. Tu sabes das nossas imperfeições, das nossas limitações, mas sabes também que estamos nos esforçando. Portanto, Jesus, tende piedade de nós e abri o nosso entendimento para que possamos entender melhor a sua doutrina de luz. Que assim seja. Bem, eu, como vocês sabem, eu gosto de escrever o que eu vou falar, eu gosto de fazer um resumo daquilo que eu leio e enquadro naquilo que eu vou falar. É exatamente o que nós vamos fazer hoje. E como eu estava dizendo a uma irmã, eu prefiro ler aqui, mandar a minha vibração para todos vocês. Uns gostam da tela, eu não gosto, isso é franco. Eu gosto assim. É o meu estilo, cada um tem o seu, né? Então nós vamos abordar o tema Jesus, o Cristo de Deus, modelo e guia da humanidade. Essa palestra nós já fizemos há 3 anos, mais ou menos, passados. E hoje vamos repetir. Por quê? Porque 3 anos se passaram, muitas pessoas que vieram aqui já não estão mais, saíram, e outras pessoas entraram. Então, a Casa Espírita, eu que frequento aqui, outros que frequentam há muitos anos, né, estão acostumados a ver essa rotatividade. E perduram aqueles que realmente acreditam, confiam, assimilaram a doutrina. Aí permanecem, né? Então, por que nós repetimos? Justamente por causa disso, né? Para que as pessoas tenham oportunidade. Então, vamos fazer o seguinte, iniciemos com uma pergunta. Não é uma pergunta capciosa, mas é uma pergunta. Jesus existiu ou não existiu? Todos acham que existiu mesmo, né? É sem dúvida uma realidade e continua existindo como espírito, pois sabemos, a vida do espírito é eterna. O que seria do Evangelho sem Jesus? Perguntou certa vez o querido irmão e médium Francisco Cândido Xavier, e ele mesmo respondeu, aqui está, a doutrina espírita sem Jesus não seria nada. Seria uma filosofia igual a outra qualquer. E vem o nosso irmão Miramês, também espírito, através do João Nunes Maia, e diz o seguinte: o Espiritismo é Jesus voltando. É Jesus voltando na integridade do seu Evangelho de luz para o seu imenso rebanho. Fecha aspas.
E nós dizemos: Jesus, irmãos, com toda a certeza, com toda a vibração do meu coração, é o governador supremo da Terra. Planeta que ele e milhares de engenheiros siderais construíram por permissão de Deus, nosso Pai querido, a nossa terra querida e bela, que infelizmente nós, na nossa ignorância, conspurcamos muito, né? Mas alguns irmãos infelizes, né, lamentavelmente consideram que Jesus foi um mito, uma farsa, assim como acham também a respeito de Moisés e os profetas que passaram pela terra. Para esses irmãos, a Bíblia Sagrada é uma obra de ficção. E não é, não. É um relato histórico que está aí até agora e ninguém superou ela. Nosso objetivo, irmãos, vejam bem, não é de polemizar, criarmos ou participarmos de uma polêmica com os antagônicos. Não, em absoluto. Respeitamos as opiniões contrárias, sim. No entanto, devemos esclarecer que, felizmente, a ciência progride em sua permanente busca investigativa e já há algum tempo nos oferece farto material comprobatório a respeito desse tema, notadamente através da arqueologia, que ao longo de muitos anos, pelas escavações realizadas nas regiões que foram palcos e ou cenários dos episódios bíblicos, ela abre a cortina de um passado longínquo, expondo as peças comprobatórias dos relatos bíblicos antigos e modernos. Arqueologia, todos sabem o que é, são uma ciência dos fósseis, né, das escavações e coisas. Vejam bem, o eminente jornalista e cientista alemão Wagner Keller, nascido em 13 de 8 de 1909 e desencarnado em 29 de 2 de 80, sem nenhum caráter religioso, dedicou vários anos de sua vida na pesquisa dos fósseis. Retirados dessas escavações, convencendo-se de que os relatos bíblicos eram comprovados pela maioria desses fósseis e que, portanto, as narrações bíblicas não são fantasias e tampouco peça de ficção. Devo destacar que esse alemão, ele era cético, ele era um jornalista, ele não acreditava também, mas ele foi despertado para aquelas pesquisas nos fósseis na época dele, e ele se interessou e se transformou totalmente, porque ele viu em loco, naqueles fósseis, naqueles ossos, naqueles pergaminhos, naquelas coisas todas, a realeza da Bíblia. Daí ele escreveu esse livro. Desse longo trabalho comprobatório, resultou a publicação de seu famoso livro, E a Bíblia Tinha Razão, em 1958, sendo que nesse mesmo ano, mais 3 edições foram impressas, e em 1959, a 4ª edição, da qual é o livro que eu possuo. Nessas 4 edições, foram vendidos em todo o mundo mais de 10 milhões de livros, em diversos idiomas. Assim distribuídas, 25 edições em português, 1 milhão de livros no idioma alemão e mais de 10 milhões de livros vendidos em todo o mundo em vários outros idiomas. Consideremos, irmãos,
alguns depoimentos ou afirmações do eminente jornalista, as resumi com fidelidade e amor e passo aos meus queridos irmãos. Vamos à primeira, abre aspas. Escavações realizadas na fértil planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, junto ao Nilo, à margem esquerda do Jordão, do Rio Jordão, foram retirados dentre os escombros acumulados durante milênios os testemunhos inanimados, fidedignos de um passado longínquo dos textos bíblicos. Estes conhecimentos permitem aos cientistas e engenheiros, em descobri-los e decifrá-los, acompanhar passo a passo a sequência dos fatos narrados no livro dos livros, ou seja, a Bíblia Sagrada, provando a sua veracidade e relacionando-os com outros eventos assinalados na história. A porta para o mundo histórico, diz ele, do Antigo Testamento, fora aberta já em 1843 pelo francês Paul-Émile Botta. Em escavações efetuadas em Khorsabat, na Mesopotâmia, ele se encontrou inesperadamente diante das imagens em relevo de Sargão II, o rei assírio que despovoou Israel e levou seu povo em longínquas colunas. Os relatos das campanhas desse soberano relacionam-se com a conquista da Samaria, ou de Samaria, igualmente descrita na Bíblia, o que ocorreu entre os anos 722 e 705 antes do Cristo. As descobertas e os dados que as pesquisas revelaram modificam a maneira de considerar a Bíblia. Episódios que até agora eram considerados simples histórias piedosas, entre aspas, adquirem, de repente, estatura histórica. Por vezes, os resultados da pesquisa coincidem com as narrativas bíblicas, até nos mínimos detalhes. Eles não só confirmam, mas esclarecem igualmente os acontecimentos históricos que originaram o Antigo Testamento e os Evangelhos, chamado Novo Testamento. Nenhum livro da história, irmãos, da humanidade, já produziu um efeito tão revolucionário, exerceu uma influência tão decisiva no desenvolvimento de todo o mundo ocidental e teve uma difusão tão universal como o livro dos livros, a Bíblia. Ela está hoje traduzida em 1120 línguas ou idiomas e dialetos. E, após 2000 anos, ainda não dá qualquer sinal de que haja terminado a sua carreira triunfal. Diante da enorme quantidade de resultados de pesquisas autênticos e seguros, convenci-me, é ele dizendo, convenci-me, apesar da opinião da crítica cética, que desde o século do Iluminismo até os nossos dias tentava diminuir o valor do comentário da Bíblia. Ele disse, fazendo uma meia-culpa. Convenci-me, repito, de que a Bíblia tinha razão. Então, irmãos, como vem, pelos elementos fornecidos pela arqueologia, as narrações bíblicas não são fantasias. Se não são fantasias, vamos então, repito, às profecias de Jesus, o grande mestre, o grande profeta, que essa é séria.
porque diz respeito à nossa época, inclusive, né? Sobre a vinda de Jesus, o Cristo de Deus na terra. Vamos lá primeiro com Moisés. Isso é Velho Testamento, viu, gente? 1500 anos antes de Jesus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Diz ele: o Senhor teu Deus, aliás, ele recebendo essa mensagem, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, da tua nação, e dentre os teus irmãos, e tu o ouvirás. E o Senhor confirmou a Moisés, no capítulo 18, versículos 18 e 19: eu lhe suscitarei do meio dos teus irmãos um profeta semelhante a ti, e porei na sua boca as minhas palavras. E ele lhes dirá tudo o que eu mandar, e todo aquele que não quiser ouvir as palavras que ele disser, dele eu me vingarei. Aqui eu faço uma ressalva nessa questão, eu me vingarei, porque Deus não se vinga de ninguém. É que Moisés entenda, Moisés viveu numa época que o povo era terrível, bruto. 400 anos de escravidão no Egito, aprenderam muita bobagem, muita coisa, e era difícil. É só ver os 10 mandamentos, o filme do Cecil de Mille, que a gente vê essa figura. Então Moisés não tinha outro jeito de falar assim. Daí olho por olho, dente por dente, que Jesus corrigiu uma série de coisas. Então aqui, meus irmãos, Deus não castiga ninguém. Cada um de nós nos castigamos a nós próprios, pelas nossas mazelas, pelas nossas imperfeições, pelos nossos absurdos que cometemos. Agora vejam bem, outra profecia sobre o nascimento do Cristo e seu reinado. Disse o profeta Miqueias, 700 anos antes de Jesus, capítulo 5, versículo 2, abre aspas: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os dias da eternidade. Claro que está falando de Jesus. O profeta Isaías, mais ou menos 760 anos antes da vinda de Jesus, no capítulo 7, versículo 1 a 10, diz: Deus vos dará este sinal. 2 pontos. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O mesmo Isaías, irmãos, no capítulo 35, versículo 4 a 6, também profetizou os chamados milagres do Cristo. Diz ele: o Senhor vem mesmo e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, o coxo saltará como um cervo e será desatada a língua dos mudos. Aqui é servo mesmo porque é animal. Quando é servidor, é servo com S. É bom esclarecer, senão esse cara está comendo boi, né? Não é isso, não. Muito bem. É nas profecias, irmãos, que está o caráter divino da Bíblia Sagrada. Ouçam o que diz ainda Isaías, no capítulo 34, versículo 1 e 16. Vinde cá, ó nações, escutai, povos, prestai atenção, ouça a terra e o que ela contém, buscai diligentemente no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas profecias falhará.
Isso é peremptório. Nenhuma dessas profecias falhará. E não falhou mesmo. A profecia que foi feita sobre Jesus aconteceu. Os apóstolos também. Sobre Maria também. E, enfim, uma série de coisas. E quanto à grandeza de Jesus, hein? Quanto à grandeza de Jesus. Essa figura extraordinária. Que sem ela não vivemos mais. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1 a 5, 9 a 12, 14 e 15. O Verbo Criador. No princípio era o Verbo. Isso é João dizendo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Ele era a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava Ele no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Aliás, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. A humanidade não recebeu, sobretudo, o povo de Israel. Infelizmente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como o gênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse? O que vocês acham que é esse? Jesus, nosso querido Mestre, não é isso? Capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, do mesmo João. Diz ele: a tal ponto amou Deus o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por ele. Olha que bonito que é isso. Jesus não julgou o mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz, e não se chega à luz para que não sejam reveladas suas obras más. Isso é verdade. O cara está fazendo coisa errada e não quer saber de luz, não. Quer ficar na escuridão. Aí ele diz: mas quem pratica a verdade chega-se à luz, para que se manifeste que as suas obras são feitas em Deus. Aí a diferença. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, tirei um trecho interessante aqui. O Divino Escultor. Diz ele havia vencido os pavores das energias desencadeadas. Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Porque a gente fala que Jesus criou o planeta Terra, formou o planeta Terra, mas muita gente não raciocina, não é capaz de entender como isso se deu. E aqui está Emmanuel explicando. Ele havia vencido os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus
o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias, na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Isso é coisa da natureza. Que Jesus que é nada. Vocês estão loucos. É natureza. Em todos os estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação. Do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. A ciência do mundo diz tudo. Tudo é criação da natureza. Mas quem adequou o planeta para a exuberância dessa natureza? Quem? Senão o Criador do planeta, Jesus. Perguntamos nós e respondemos, é claro, o divino escultor. Ele e sua pleide, imensa pleide de engenheiros siderais, construindo esse planeta tirado, como nós vimos aqui, de um bloco do Sol, e Deus entregou as suas mãos sábias e ele construiu o planeta que nós habitamos e governa. E quando, vejam bem o que Emmanuel ainda diz o seguinte, muito importante, e quando serenavam os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmica que envolveu o imenso laboratório planetário no repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, de um elemento na costa do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascida no orbe, o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Protoplasma. Conteúdo celular vivo, formado principalmente de citoplasma e núcleo. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações celulares. Nós não éramos isso aqui, não. Nós éramos células. Vocês acreditam nisso? Começamos lá. Nós saímos das mãos sagradas de Jesus através que Emmanuel está explicando. E hoje nós somos o que somos. Quantos milênios? Quantos milhões de anos, vamos dizer assim? É preciso estudar, gente. Estudar. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, dado que agora, felizmente, estamos convictos do nosso querido Mestre e Senhor, que é uma realidade incontestável, relembremos alguns conselhos de Jesus, que já lemos e ouvimos tantas vezes, e que, infelizmente, ainda, até hoje, escorregamos na observância da prática dos mesmos. Vamos lá, São João, no capítulo 15, versículo 1 a 10, diz Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o jardineiro. Corta toda a vara que em mim estiver sem produzir fruto,
mas toda que der fruto, limpa para que produza fruto ainda mais em abundância. Vós já estáis limpos, em virtude da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Olha que chamamento fraterno, né? Paterno. Permanecei em mim, porque eu permanecerei em vós. Do mesmo modo que a vara não pode produzir fruto de si mesma, se não ficar na videira, assim nem vós, se não ficardes em mim. Quem fica em mim, no qual eu fico, produz muito fruto. Olha a ciência do sucesso. Quem fica em mim e eu fico nele, produz muito fruto. Esse muito fruto é impressionante, é coisa que não tem tamanho. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não ficar em mim será lançado fora como a vara e secará. Recolhe-se e deita-se ao fogo para queimar. Claro que Jesus teve que falar nessa linguagem simbólica para aquela época, mas não é bem assim. Ele deixou um exemplo claro. Ele disse: se uma ovelha se desgarrar do meu rebanho, eu deixarei todo o rebanho preso aqui no aprisco e vou atrás dessa ovelha que se perdeu e só voltarei quando encontrá-la. Como é que ele vai dar um negócio desse aqui assim? Não, é que aqui é simbólico, entendeu? Então, se nós não ficarmos em Jesus, nós vamos secar assim espiritualmente, nós não vamos ter recurso. Mas se nós permanecermos nele, nós só vamos crescer. Crescer, crescer, crescer. Aí ele termina dizendo: como o Pai me amou, assim vos tenho amado. Permanecei no meu amor, como eu também permaneço no amor de meu Pai, guardando-lhe os mandamentos. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amo. Eu pus aqui no presente, porque no Evangelho está no passado. Tanto quanto eu vos amei. E Jesus continua nos amando. Então Ele nos ama. Certo? Desculpe a correção, mas eu penso assim. Agora ouçamos o que diz Jesus, na sua palavra aos 500 galileus, reunidos na Galileia, aparecendo a eles após a ressurreição, na descrição de Shaolin, espírito, no livro Jesus Voltando, psicografado pelo médium João Nunes Maia, página 79. Vocês estão gostando disso, não? Estão gostando? Tá bem, então tá bom, então eu vou continuar. Se não estiver gostando, eu paro. Diz aqui o Shaolin: eis que de novo vos falo. Jesus falando, hein? Eis que de novo vos falo sobre a conduta que nos interessa acertar. Isso aqui é muito importante para a nossa redenção. Existem muitas arestas em todos os meus amados companheiros a serem aparadas. Mas confio e alimento a certeza de que já começaram a melhorar. A boa vontade, a fé e o trabalho são manifestações de reforma da alma. Deveis prosseguir nesta senda, que não ficareis sozinhos nesta batalha de servir a si mesmos. Olha que importante é isso, de servir a si mesmos. Porque é difícil, às vezes, você se servir a si mesmo. Então, ele está dando um conselho aqui. Não ficareis sozinhos nesta batalha de servir a si mesmo. Quer dizer, ele estará conosco. Ele e os guias espirituais, nos ajudando. Não é isso? Não trabalheis como solitários. Outra coisa importante. Nos caminhos que vos indico. Uma vara é fácil de ser quebrada, mas um feixe delas tornar-se-á mais difícil. Estão vendo a elevação, o grau da nossa união? Da união dos adeptos de Jesus? É isso. Quando vos agrupais por um ideal, e esse ideal vier de Deus,
estarei protegidos. Agora eu pergunto, nós estamos agrupados aqui por que ideal? Não estamos por Deus? Não estamos por Jesus? Não estamos pela fé, pela espiritualidade superior? Claro que estamos. Então nós estamos protegidos, irmãos. Ou não estamos? Protegidos. Sairemos daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. Todas as vezes que acontecer uma reunião como essa, nós vamos ter essa satisfação. E vou dizer mais, o grupo que tem aqui hoje não é nada perto do grupo que está aí do invisível. É muita gente, porque eu sei disso, e quem é médio sente isso, né? Porque os espíritos, quando tem uma reunião dessa, e um assunto desse aqui, que não é meu, mas aqui é um resumo, é uma interpretação, eles são trazidos para ouvirem isso. Leiam os livros de André Luiz, vocês vão ver. Aí diz assim, estareis protegidos pelas forças espirituais e pela afinidade de sentimentos, porque as leis do Senhor são justas e corretas. Aí o nosso irmão Alexandre, mentor do André Luiz, ele diz o seguinte, no livro Missionários da Luz: em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos, não vos encontrais perante uma doutrina sectária, de homens em trânsito no planeta. Permaneceis em um movimento divino e mundial de libertação das consciências, uma revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Quer dizer, o Espiritismo não é uma religião sectária, não é uma doutrina sectária. O espírita que for sectário não é espírita, e pode ser tudo menos espírita, porque o Espiritismo não é preconceituoso, não tem preconceito de cor, de raça, de religião, de nada. Senão não é espírita. Entendeu? E assim eu termino, meus irmãos, com alegria de ter passado para vocês um assunto muito importante. E aqui estão os capítulos, versículos, para quem quiser comprovar, é só abrir o Velho Testamento, ter paciência, a Gênesis de Moisés, os profetas, que vocês vão encontrar tudo isso lá. Tem uma coisa engraçada, né? Eu não vou fazer uma crítica aqui não, mas é uma observação. E os mais velhos sabem que eu tenho razão. O espírita não gosta muito de ler Bíblia. Né, Dalva? Não. Não gosta muito. Eu sei disso porque eu tenho muitos amigos que não liam. E precisa ler, estudar. Porque senão como é que você vai, por exemplo, ler um livro desse que nós citamos aqui, a Bíblia tinha razão, que aparece todos os profetas ali mencionados, o osso de tal coisa, uma canela não sei de quem, está lá na Bíblia. Eles citam na linguagem simbólica, mas está citado. E aí você chega com a conclusão de que aquilo é real. Não é assim que funciona? O que Kardec diz? Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão de frente em qualquer época da humanidade. E o que encara a razão de frente em qualquer época da humanidade? A ciência. A ciência é a única que encara a razão em qualquer época da humanidade, porque ela só aceita o que está comprovado. A água, 2 partículas de oxigênio e 1 de hidrogênio, você vai no laboratório, você põe as 2 partículas de água e você tem a água. E se aumentar um pouquinho, você tem a água oxigenada. Isso é ciência. Kardec não errou. Então a fé é a mesma coisa. Nós temos que raciocinar, logicar, para chegar à conclusão de que estamos no caminho certo. Certo? Muito obrigado. Que Jesus ilumine vocês todos.